Oi, gente, bem-vindos ao Wave Pod Street, onde a rua vira voz, estilo vira papo e vivência vira conversa real. Eu sou a Gi, tô aqui com a Madu, somos as apresentadoras, e a Madu vai falar um pouquinho sobre o assunto de hoje. Bom, gente, o papo de hoje vai ser sobre o mercado de luxo. A gente vai entender como o streetwear saiu do underground e foi parar as passarelas, e para isso a gente tá com uma convidada muito especial. Que é a Rafaela Dias, diretora criativa e designer. Bom, Rafa, seja muito bem-vinda. Conta pra gente quem é a Rafaela, o que te conecta com esse universo da moda. Conta pra gente. Então, para eu explicar um pouquinho para vocês, primeiramente sou formada em design de moda, então esse universo me encanta faz muito tempo, enfim, né, como escolha de formação. E no meio da faculdade acabei me identificando muito com a parte de comportamento, de marketing, de entender o negócio da moda. Costurar nunca foi a minha praia, mas eu gostava muito da parte de comunicação. Acabei indo para essa área, então hoje eu trabalho com marcas, construção, enfim, trabalho com branding. E tudo que permeia o mundo da moda, né, me impacta de alguma forma que eu, enfim, acabo levando pro meu trabalho. E com o streetwear, como que você se identifica com ele? O streetwear, ele começou ali pelo meu gosto pessoal por hip hop. Quando eu era mais nova, era só isso que eu escutava, então Beyoncé, Rihanna, Jay-Z, enfim, muitos artistas desse meio que, claro, que moldaram, enfim, o meu comportamento, moldaram o meu jeito de vestir, enfim. Hoje em dia eu gosto de misturar vários estilos, mas o street tá sempre ali pra dar uma cereja do bolo. Bom, e antes da gente falar de fato de streetwear, acho que é muito legal a gente trazer esse conceito de mercado de luxo. Então, o que é o mercado de luxo? Como que funciona? Como que pra você é o mercado de luxo hoje em dia? O que define uma marca ser de luxo em 2025? Eu acho que uma marca de luxo, assim, desde sempre, mas hoje principalmente com tantas marcas se considerando de luxo, uma narrativa muito bem amarrada, o storytelling, né? O vender uma história é muito importante para o mercado de luxo, porque o valor, né, o preço percebido com certeza não justifica você pagar o que você paga por uma bolsa, por um sapato, enfim. Então você tem que criar um universo onde você queira que, onde o consumidor faça querer ser. Então, o mercado de luxo, ele tá muito nesse lugar do imaginário, né? Do quero ser. Então, é aí que ele brilha. E quando a gente fala em tendência, como vocês profissionais conseguem ver o que vai se tornar tendência no mercado? Uma tendência, ela é identificada através de subculturas, de comportamento, o que está acontecendo no momento da sociedade. Então, muito se fala sobre o Zeitgeist, que é uma expressão que fala sobre o espírito do tempo. Então, modos que as pessoas estão vivendo, o jeito que a gente consome em rede social, o que a gente está vestindo, isso tudo é identificado por profissionais chamados Cool Hunters, né? Eles e mais grandes birôs de moda, tipo o mais famoso, o WGSN, identificam essas tendências, identificam esses comportamentos para ser passado aí, quem vai traduzir tudo isso em moda são os diretores criativos das grandes maisons, né? Ali que a gente começa a ver a rua nas passarelas. Falando sobre isso até, como que você acha que chega essa moda? Você acha que tem um tempo certo pra ela chegar, assim? Por exemplo, ela saiu ali, começou nas periferias, por exemplo, ou começou ali na rua. Como que ela chega esse mercado de luxo? Qual que é o time, assim, dela? Olha, antigamente a gente dizia que o timing, né, de sair das ruas e ir para o mercado, digamos assim, era de 2 a 3 anos. Hoje em dia, com o avanço das redes sociais, tecnologia, enfim, inteligência artificial, tá cada vez mais rápido esse gap. Então, estão dizendo assim que a partir de estação a estação, então, tipo, vai ter a pesquisa e isso vai reverberar ali já na próxima estação. Coisa de 6 meses, Caraca. normalmente dá. Então, o prazo hoje em dia está sendo muito mais rápido. É quase como se todo mundo estivesse correndo atrás do prejuízo o tempo inteiro. Sim. E qual é o papel dos co-hunters nesse processo de capital que está nascendo nas ruas e transformar em desejo e em consumo? Então, os cool hunters, eles vão identificar o que está acontecendo. Quem vai, de fato, transformar isso em desejo são os diretores criativos das marcas, né? Isso tanto daí falando de grandes maisons, como, enfim, as grifes de luxo, quanto quando vai para massificação, digamos, a gente tá falando de fast fashion, das boutiques, até mesmo quando a gente fala de grandes
atacados, polos, né, ali, tipo, Brás, enfim, lugares fortes aqui no nosso país que revendem roupa. Então, essas pessoas que vão traduzir o que está acontecendo por influência das grandes marcas até chegar, enfim, no público, na massa, né? A gente viu as marcas como Louis Vuitton, Gucci, Prada, dialogando diretamente com o streetwear. O que você acha que levou as marcas a se aproximarem desse estilo? Então, quando a gente fala sobre o streetwear dentro das grandes marcas, isso é uma coisa bem legal de se perceber, porque a cultura pop influencia muito o que tá acontecendo no mundo, né? Então, com a ascensão do pop, do hip hop, ali por volta dos anos 80, 90, a gente teve muito um boom visual no jeito de se vestir. Então, a gente saía de grandes maisons que se apegavam muito àquele luxo tradicional, conservador, e como o mercado de luxo precisava se reinventar, ele trouxe esses novos códigos. Pessoas falam que se apropriou, enfim, isso é um papo legal da gente conversar, mas trouxe esses novos símbolos, códigos para se reinventar. Então, essas grandes maisons, elas trouxeram para pegar emprestada essa autenticidade da cultura de rua e, enfim, trazer a validação que o mercado de luxo traz para qualquer coisa, né? Então, foi um casamento bem legal. Tem um case que eu acho que é quase impossível não falar, que é da Louis Vuitton com a Supreme, né? Qual foi o impacto dessa collab no mercado? Não sei se você viu essa collab, mas na verdade foi um caso que aconteceu como o do Dapper Dan, que era um estilista, então ele começou ali a criar como se fosse uma falsificação, mas não era uma falsificação, porque ele tirava ali das peças realmente de mercado de luxo, ele colocava nessas peças próprias, assim. E o caso da Supreme foi que ela colocou a Louis Vuitton ali no skate dela, e aí a Louis Vuitton processou, e anos depois, acho que foi uns 15 anos depois, a Louis Vuitton pediu pra fazer uma collab com a Supreme. Então, foi, tipo assim, uma reviravolta, como aconteceu no caso da Perdão também. Tudo reparação histórica, né? Exato. Bem legal isso. Bem isso. Isso é muito nítido, o emprestar da autenticidade do street e a validação do mercado de luxo. Do mercado de luxo precisar se reinventar, né? Então, eu acho muito legal quando um portal, né, uma marca que tem muita visibilidade, traz visibilidade para um movimento muito bacana que precisa de visibilidade, enfim. Então, tanto no caso da Supreme quanto no caso do Dapper Dan, eu acho que eles exprimiram códigos muito bacanas para, tipo, não massificar, né? Mas, tipo, pra trazer mais visibilidade mesmo pra essas, enfim, causas, pessoas que movimentam também o mercado financeiro. Então, isso foi bem bacana. Você falou ali da questão da apropriação, que era um tópico legal, né? Esse caso do Dapper Dan, inclusive, foi um caso que gerou muita coisa na mídia, assim, porque ele... 20 anos depois, a Gucci recriou uma peça dele e não tinha nada a ver com ele. Ela não colocou como se fosse, né, uma... Esqueci o termo agora, mas uma... ela fez uma homenagem a ele, digamos assim. E ela só recriou aquela peça. Mas como a mídia caiu em cima, ela teve que se retratar e fazer essa collab. Então, acho que é muito... A gente tem essa pauta muito importante também sobre essa questão de apropriação. Será que o mercado de luxo, ele tá olhando só para o que as pessoas estão vestindo? Ou ele realmente se importa realmente com a cultura? Eu acredito que é uma linha muito tênue, né? Porque, assim, vamos falar a verdade, tipo, a gente tá falando de marcas que estão visando lucro, né? Sim. Então, eles sempre vão olhar pra se vai vender, não vai vender, vai virar, não vai virar. Mas quando tem uma base de fãs muito, enfim, preocupada com o que tá acontecendo, tanto consumidores da Gucci quanto, enfim, da Supreme, do Dapper Dan, eles acabam virando vigilantes, né? E isso, nós, como sociedade, é muito legal a gente olhar isso e cobrar das grandes marcas posicionamentos, porque senão eles só estão literalmente se apropriando de códigos e símbolos que não foram eles que criaram. E isso, enfim, deixa vazio o discurso, né? Sim. Porque é muito mais legal uma marca que você gosta, fazer parceria com outra marca que você gosta, e você vê que a marca endossou todo aquele discurso, apoiou todos os profissionais envolvidos, enfim, devolveu parte do retorno financeiro disso para as comunidades. Então, o legal das parcerias
é esse, sabe? Exato. Senão, de fato, fica só uma apropriação. Me dá aqui o que me importa e tipo, vira banal, né? Eu acho que até a Louis Vuitton, talvez, ela tenha pensado pra esse lado um pouco mais de cultura, porque ela chamou pra collab, então foi uma forma diferente, assim, de lidar, que eu acho muito válida também. E aproveitando esse gancho, como que você enxerga o estilista independente nesse mercado? Então, se ele está ajudando ou não a redefinir o mercado de luxo? O estilista independente, ele tem um trabalho um pouco mais árduo, né? Por conta, enfim, na maioria das vezes por financeiro, Sim. né? Por ter que principalmente o estilista independente que quer entrar nesse mercado mais alto padrão, ele precisa não só fazer um bom produto, um excelente produto, mas também vender essa narrativa e essa história. E aí, agora falando um pouco sobre branding, construção de marca, construir marca é caro. Tipo, você fazer uma experiência de marca, uma ativação, enviar press kit, é caro fazer essas coisas, sabe? Então, o que eu acho, assim, dos estilistas independentes é não ache que o produto vai se vender só porque ele é bom. Crie mais recursos através de, enfim, de marketing, de relacionamento. Acho que o relacionamento ainda é uma coisa muito que as pessoas falam, networking não funciona. Mas o relacionamento, ele é muito importante, principalmente pra galera que tá com orçamento um pouco mais curto. Eu acho que quem tem boca vai a Roma, sabe? Sim. E falando também sobre exclusividade desse mercado de luxo, você acha que o conceito de drops mudou, redefiniu ali alguma coisa? Porque antes era uma escassez e agora virou também sobre esse momento. Como que você vê essa transformação ali dos produtos que as marcas de luxo faziam para agora fazendo drops e criando essa escassez? Então, os drops, eles vieram muito emprestados, né, do street. E eles vêm justamente para esse burburinho, né? Trazer exclusividade, escassez, movimentar, até trazer itens de colecionador. Sim. Tem collabs que viraram coisa de museu, assim, porque é muito exclusivo. Então, é mais uma forma de trazer esse olhar do exclusivo do mercado de luxo, né? Isso é muito legal. Uma coisa que a gente também pode pensar, falando de drops, enfim, é que as marcas tomam muito cuidado, porque se você vira muito pop, você vira popular. E o mercado de luxo não quer ser popular. Exato. Então a gente tem que o mercado de luxo ele tem que cuidar muito com essas parcerias, enfim, até onde ele se coloca no mercado. Com certeza. Legal. Então, falando sobre o Brasil agora. Você sente a diferença entre o consumidor brasileiro e internacional dentro do mercado de luxo e do streetwear? Olha, eu acho que o mercado de luxo no Brasil, ele ainda é muito aspiracional, é muito provação. Eu tenho porque eu sou XYZ. O consumidor de fora tem a questão do status, mas não tanto quanto o brasileiro, sabe? O brasileiro, ele quer muito tudo novo, comprar. O consumidor de fora, ele é mais, digamos assim, de geração em geração, uma bolsa que era da minha avó, um relógio que era do meu pai, enfim. Então, eu vejo essa diferença do consumidor brasileiro. Às vezes, de não aproveitar, de fato, as marcas, as coisas boas que a gente tem, até mesmo aqui nível nacional, por querer comprar e se provar, e comprar e se provar o tempo inteiro. Com certeza. A gente até ia falar sobre isso, né? Então, que o consumidor hoje em dia, a gente não sabe. O Brasil, acho que agora tá mudando um pouco, talvez, aos poucos, principalmente pelas marcas nacionais que estão crescendo cada vez mais, assim. Mas a gente ainda tá nessa dúvida se eles buscam somente status, se eles buscam identidade cultural, ou eles só vão por hype mesmo. E dentro disso, acho que até entra a gente falar das fast fashion. Então, como isso acaba impactando ali, né, o mercado de luxo. Porque as fast fashion acabam recriando o que o mercado de luxo faz. E o mercado de luxo acaba recriando o que a rua faz. Então fica meio que ali essa questão de um copiando o outro. Mas até que ponto isso é relevante, né? Porque é legal a gente olhar para o consumidor que não tem tanta grana para desembolsar ali um valor, né, de uma marca nacional, querendo ou não, sempre é mais caro. Porque o mercado nacional é mais caro pra gente fabricar, enfim. Mas a gente entender isso, tipo, até que ponto que é importante, o que as fast fashion impactam, assim, nesse mercado.
Agora falando, tipo, como moda como um todo, né? A moda, ela é legal de brincar, digamos assim, quando ela vai pro autoral, da tua autenticidade, no caso, né? Sim. Então, as fast fashion contribuem muito pra isso. Se eu tô me entendendo como pessoa ainda, o que eu quero vestir e tudo mais, a fast fashion tem tudo. Sim. Então, tipo, desde o street até um prep, até uma clean girl aesthetics, então, se você consegue Total. encontrar muitas estéticas dentro da fast fashion, e eu acho que o válido é isso, sabe? Claro que daí a gente tem também momentos onde a massificação, ela deixa a coisa também meio repetitiva. Sim. Todo mundo tem a mesma cara, todo mundo tem o mesmo estilo, principalmente porque as fast fashion entregam muito esmiuçado, né? Você vai vestir assim. Sim, E as exato. pessoas que não têm tanto essa noção de estilo, enfim, acabam indo pelo hype, pelas redes sociais, enfim. Sim. Então, eu acho que o papel da fast fashion como que eu posso falar? Trazer acessibilidade pro público, Sim. mas ao mesmo tempo tem essa ressalva. Fora o impacto social que a gente sabe que as fast fashions também têm, né? Enfim, Total. por conta dessa venda aceleradíssima que tem o mercado. Mas tudo tem um lado Sim. bom e um lado ruim, né? E como entra essa questão do consumo aspiracional, né? Ainda é muito forte esse desejo de querer ter uma marca, né, de luxo como símbolo ali de ascensão. Ainda é muito forte essa questão. Essa questão sempre vai ser muito forte por conta da validação. O mercado de luxo traz uma validação muito. Não é nem importante, né? Porque importante é relativo para uma pessoa ou para outra, enfim, mas o mercado de luxo ele traz essa validação. Então, se você chega em um lugar com símbolos, eu tô com uma bolsa da Prada, eu tô Sim. com um relógio da Cartier, isso já a pessoa já olha, aquela pessoa ali tá trazendo significado, símbolos, Sim. enfim, então já te coloca ali. Então, o consumo aspiracional, por mais que você não consiga comprar uma bolsa, mas você tem uma maquiagem, enfim, a porta de entrada, né, que a gente fala de produtos mais aspiracionais são os perfumes, as maquiagens, produtos mais acessíveis. Eles ainda trazem muito desse status. Esse consumo aspiracional, ele funciona. Tanto que você, enfim, ali nos seus 25, 30, começa a consumir esses produtos para daí futuramente lá nos seus 45, 50, talvez ser uma consumidora de uma bolsa. Então, Exato. você entra na marca através desses consumos aspiracionais. Eu ia falar, isso é muito diferente quando você abre a necessaire. Eu consumo tanto marcas nacionais quanto internacionais, mas é muito diferente quando você abre. Muito. Não só a gente, eu acho que talvez nós mesmos se colocamos em um nível até por só um nome, uma logo ali, mas como quem tá de fora olha de uma forma diferente. Então, tipo, só porque talvez tenha um blush da Dior, alguma coisa, já olha de uma forma diferente. É muito louco a gente pensar nisso. Mas enfim, tem algum case que você acha legal a gente falar sobre isso também aqui? Em quesito de parceria. Acho, aham. Olha, não é nenhum quesito de parceria em si, mas eu gosto muito da Louis Vuitton como um todo, porque eu Aham. acho que ela expressa muito isso que vocês querem trazer do street, Sim. enfim, e ela eu acho que foi uma das precursoras, assim, quando a gente fala de chamar pessoas de fora. Teve a parceria do Stefan Sprouse, que foi uma das primeiras parcerias da Louis Vuitton, acho que no começo dos anos 2000, que ele chamou um grafiteiro pra escrever nas bolsas. Tem aquela collab deles, que é tipo o Louis Vuitton escrito Sim. coloridão, Aham. assim. Isso foi uma das primeiras quebras, assim, que eu acho que foi uma parceria bem legal. Inclusive, aquela bolsa é um xodó pra mim. Eu acho bem bonito também. Então, eu acho que a Louis Vuitton sempre trouxe, né? Aham. E isso é muito legal, porque daí, até hoje, né, o Pharrell Williams tá como diretor criativo Sim. da parte masculina da marca. E ele traz muito essa parte de cultura, performance, o que tá acontecendo no mundo pros desfiles. Então, nunca é só sobre roupa, né? Então, eu acho que essas são... Até ia te perguntar, você acha importante a gente ter alguém, porque eu acho que isso é fundamental ali pra gente conseguir impactar o consumidor, ter alguém da cultura lá dentro, então, tipo, não só estilistas, mas ter esse público que realmente é da comunidade, que consome o streetwear como um todo, ou qualquer outra tendência que entre. Você acha que é fundamental ter dentro de uma marca de luxo?
Eu acho que é sempre legal a gente trazer o ar da diversidade dentro de tudo, né, que a gente está fazendo, principalmente no mercado tão elitista. Então, dentro do mercado de luxo, quanto mais visibilidade a gente conseguir dar para pessoas que trazem esse discurso, eu acho que é o mais autêntico possível, né? Sim. Essa validação do mercado de luxo, de querer trazer a autenticidade das ruas, se você tem alguém com propriedade ali dentro para falar, eu acho que isso é bem legal. Legal. E falando então um pouco do futuro do streetwear dentro do mercado de luxo. Você acha que o streetwear já tomou um espaço dentro do mercado, já é um pilar ali, ou acha que é uma coisa passageira? Com certeza. Eu acho que a gente tá vivendo um momento onde tudo junto e misturado. Sim. Porque, enfim, as coisas acontecem muito rápido. Então, o street já veio pra ficar. Ele vai vir junto com alfaiataria, ele vai vir junto com roupas mais formais, mas ele sempre vai estar ali. Seja com uma roupa super, super, super elegante, alfaiataria, mas vai estar junto com um tênis, ou vai estar junto com um boné, ou com correntaria. Sempre misturado, mas o street vai sempre estar junto. Acho legal também a gente falar, tá, essa questão da alfaiataria de uma forma um pouco mais descolada. Até tava falando pra Gi que ela falou que ela tá querendo se vestir um pouquinho mais formal, até por conta da profissão e desse momento. Eu falei pra ela, eu acho super válido, mas eu acho que a gente sempre tem que manter ali o que a gente sempre... da nossa essência, porque eu sempre fui muito do street. Hoje eu não estou tanto street, mas eu sempre fui muito do street. E a Gi também sempre carregou isso, então eu acho importante a gente trazer esses elementos, porque eu acho muito legal. Tem marca que traz, assim, de uma forma muito massa, a alfaiataria de uma forma que fica super streetwear, fica super descolada, assim. Acho muito legal. Bom, me perdi aqui, mas... olhando pro futuro, o que você acha dessa fusão, assim, da cultura urbana e sofisticação? Você tinha comentado comigo de um caso da Oakley com o Oruan, eu acho, e da Paco Rabanne na Rocinha. O que você queria comentar sobre isso, assim? Então, são dois casos, né, que a gente tem ali falando agora um pouco da Paco Rabanne na favela da Rocinha, que eles trouxeram visibilidade, trouxeram, enfim, investimento para trazer, enfim, a comunidade, toda essa, enfim, a brasileirização, falando um pouco sobre esse nosso mercado, enfim, ele é muito encantador, né, tipo, trazer esses códigos através da nossa cultura. Então, a polêmica ali foi que, será que foi a apropriação? Porque, de fato, o que estavam prestigiando se não só o nosso visual? E esse visual que trouxeram é um visual que é, tipo, estereotipado? Tipo, quem vive ali vive daquele jeito, consegue consumir aquelas roupas, aquelas bolsas que apareceram nos editoriais, mas ao mesmo tempo também trouxeram visibilidade, trouxeram renda, aquelas pessoas que estavam trabalhando ali, moram ali, enfim, eu acho que foi a Melissa de Oliveira, uma das fotógrafas do ensaio, então trouxeram uma brasileira, prestigiaram artistas daqui, né? Então, a gente sempre vai olhar para esse momento. Teve retorno financeiro pro local aonde foi feito ou foi só usado literalmente a estética e beijo tchau, sabe? Então... e também eu acho que, assim, quando a gente fala dessa questão de apropriação, a gente tem que ter muito cuidado. Porque a gente sempre vai ter um olhar pro mercado de luxo como elitizado, como quem não quer nada e tal. E às vezes não é assim que a banda toca lá dentro. Claro que eu acho que 80% das coisas que acontecem no mercado de luxo é bem de caso pensado por conta realmente do retorno financeiro. Mas a gente não pode esquecer que o mercado de luxo, ele quer isso. Ele tá buscando o perfil de consumidor tal, ele tá buscando um consumidor que tá disposto a pagar isso, que não tá se importando com quem vem lá atrás. Só que também eu acho que é muito complicado a gente falar que acontece isso em todos os casos, como esse da Rocinha, por exemplo. Eu acho que a gente tem dois olhares que eu acredito muito nisso, que é essa questão da visibilidade e a questão ali realmente... o que tá agregando aos moradores, além da visibilidade, mas eles realmente, é isso que você falou, eles vão conseguir comprar uma peça dessa quando, assim? Por que tá fazendo isso? Até quando viu aquele Brazilian Aesthetic que teve, assim, é bem isso, tipo, eu achei super legal, porque deu um boom, assim, pro Brasil lá fora, mas até é um ponto muito que a gente não pode aplicar 100%, né? Não tem como a gente saber, assim... É bem engraçado, porque na moda nada é tipo 8 ou 80, né? Tem super os dois lados. Eu acho o caso desse Brazilian Aesthetics é muito legal, porque assim, trouxe visibilidade, talvez trouxe um estereótipo demais, mas também faz com que nós brasileiros
percamos talvez aquela síndrome de vira-lata, sabe? Com certeza. Tipo, vamos olhar aqui pro nacional, ver o que tá acontecendo. A gente também pode ser mercado de luxo, a gente também consegue, tipo, unir todos os nossos códigos e trazer isso de uma forma mais refinada. E aqui eu não digo, tipo, elegante, tradicional, refinada do nosso olhar de brasileiro, né? A gente tava conversando bastante ali fora sobre esse perfil de consumidor. Como que você acha, assim, que os consumidores brasileiros, eles olham, assim, tanto pro mercado de luxo quanto pras fast fashion, assim, como que você acha que muda esse perfil do consumidor, como que eles se comportam? Você diz o perfil do consumidor brasileiro. É. Ao meu ver, o perfil do consumidor brasileiro, ele muito tem aquilo da validação, do status. Então, assim, por mais que ele não consiga consumir o mercado de luxo, ele vai procurar códigos e símbolos dentro do que ele pode pagar. Então, aí que entra o papel da fast fashion ser importante. Porque a pessoa que tem essa visão, ela vai conseguir traduzir isso na autenticidade dela através de outras marcas, e até mesmo em brechó, eu sou muito defensora do brechó. Cara, eu acho um tópico bem legal pra gente falar. Porque a gente encontra muita coisa legal, muita coisa às vezes de marca, vintage, que você consegue trazer um pouco desse teu olhar mais refinado, esse olhar teu mais aspiracional do mercado de luxo, através de outras peças, e traz muita autenticidade, porque é uma coisa que ninguém vai ter, é uma coisa que já tá ali de segunda mão, a gente fala, né? Mas, tipo, tá trazendo um novo olhar para esse produto, né? Então, eu acho que o perfil do consumidor que gosta de estar alinhado com, enfim, com moda, com o seu jeito de vestir, ele sempre vai permear esses universos, sabe? Sempre tentar trazer o seu olhar, independente se fast fashion, se mercado de luxo, se boutique, se brechó. Então, a gente tem muita opção pra gastar dinheiro, né? Cara, o brechó eu acho muito legal. A gente vai fazer uma divulgação aqui, não paga, mas o 41 Brooklyn, que é um que a gente frequenta bastante, até por conta do street, né? Mas a gente vê que aqui em Curitiba tem muito brechó que é tanto de luxo quanto de, enfim, tem de street, tem de brechó normal que a gente vê ali perto do Miller, enfim. E eu acho muito, muito legal, porque acho que cada vez mais o consumidor brasileiro, graças a Deus, tá perdendo essa questão de olhar pro brechó de uma forma ruim, assim. Sim. Porque antes era visto como algo que a gente até brincava muito, até meu pai tem um pouco, acho que disso, de, é roupa de morto, não sei o que, A cara. minha avó tem muito isso, é roupa de morto, tem energia ruim. Mas não é bem assim, né? Exato. Tipo, a roupa dá a energia que você dá pra ela, né? Mas o legal do brechó também é que ele te dá a disposição de encontrar todo tipo de peça. Então, você vai no brechó, você consegue achar o que você quer. Super, isso é muito legal. E eu culpo, né, não no pejorativo, mas eu culpo a Troc por isso, né? Porque eu acho que ela veio de um jeito, o Alu trouxe o brechó, essa visão do brechó com outra visão, uma visão mais moda, mais refinada. Eu gosto muito da Troc. E, enfim, e isso abriu espaço pro mercado de segunda mão, do second hand, né, vir muito forte. Eu acho que a Troc, ela tem esse olhar bem legal também. Acho que ela tava até no evento da Lua, não lembro se ela tava. Tava. Mas, da Orquidário. Não o que a gente foi. Sabe o que foi um dia antes? Não. Enfim. Eu acho que tava. Mas é que esse eu não tava, mas sim. tá. Mas eu acho que a visão dela é bem legal, assim, e olhar pra esse brechó. Tipo, nossa, é muito louco eu conversar com meu pai odeia que eu compre brechó. Mas assim, cara, eu acho que é muito importante a gente olhar pra isso. Eu sou meio preguiçosa pra comprar um brechó, porque eu sei que a gente tem que dar uma... Tem que garimpar. Tem que garimpar, não adianta. Só que cedo. a Gi é muito boa nisso. Cara, ela sempre compra muita roupa, eu não consigo. Por mais que eu seja pequenininha, eu ainda Encontro. Tipo, no masculino, no pequeno, ela ainda encontra. Então, tipo assim, é muito legal o brechó. Acho que dá uma boa brecha pra gente. Principalmente, eu acho que também pra quem não tem essa grana que eu comentei de desembolsar. Eu sou do time de preferir comprar em brechó ou em uma marca nacional um pouco mais barata do que comprar em fast fashion. Eu sempre bato muito nisso. Claro que a gente tem, assim, por exemplo, eu fui no evento da C&A. Cara, tem umas roupas bem legais, acho que da Mindset, que é uma marca deles ali dentro. Então, tem umas roupas, assim, com mais qualidade e tal. A gente também... Tô tentando tirar esse meu preconceito com a questão de qualidade, porque, querendo ou não, é mais barato, vai perder a qualidade. Sim. Mas,
olhar pra esse olhar do brechó com... É mais uma possibilidade pra gente usar, pra gente não precisar ficar comprando o que todo mundo tem, porque eu sei que muita gente vai pelo hype. Tipo assim, muita gente só vai no que tá na telha, até por isso. As calças cargos, por exemplo, foi uma coisa que pra mim, assim, eu não aguento mais ver. Eu tenho várias, mas eu não aguento mais ver. Não, você tá de Perdão, mas é uma coisa que, tipo assim, cara, todo mundo começou a usar e ficou, assim, super batido. Sim. Então, é muito foda. Até o Jordan, por exemplo, teve muita falsificação do Jordan e todo mundo usou. E daí eu colocava o meu, daí eu ficava, ai, todo mundo tem, não dá nem pra saber, mas não dá pra diferenciar, então. Não. E a As gente... falsificações estão ficando cada vez mais... Melhores. cada vez melhores. detalhistas, né? Sim. Eu tinha um pensamento meio retrô pra isso, assim, de falsificação. Eu tinha essa questão de talvez não é legal, não sei o quê. Eu concordo, ainda acho que não é legal, porque eu acho que, assim, uma pessoa teve essa criação, ela trabalhou nisso e tal, e vem alguém e copia ali. Mas eu também comecei a entender e aprender mais. Eu acho que é mais de baixar ali, ficar mais humilde, pra gente conseguir entender que talvez o outro que tem tanta vontade daquilo, cara... É uma forma mais acessível. Exato! Né? E eu acho que tem muita gente que ainda pensa como eu pensava, e eu acho que é válido a gente pensar nesse lado de estilista e tal, mas também é muito válido a gente pensar na nossa cultura, até porque a gente tá falando de streetwear, a gente tá falando disso, a gente tá falando de cultura de rua. Então não tem como. E falando nessa questão ali de rua e tal, o que você acha que são os elementos, assim, do street, falando um pouco mais sobre ele, que o público brasileiro traz? Então, o que você acha? Porque a gente fala de streetwear e muita gente tem esse pensamento ainda só do internacional, então só do que vem de fora. Mas a gente tem que pensar que street é literalmente que vem da rua. Então, cada lugar vai ter a sua cultura diferente, vai trazer um pouquinho. O que você acha que é, assim, aqui do Brasil? Putz, da minha visão, eu acho que a gente traz muito... A gente traz cor pras coisas, com certeza. A gente traz muito dessa diversão, né, de se vestir, enfim, dessa mistura, dessa miscigenação de pessoas que a gente tem no nosso país. Nosso país é muito grande, né? Sim, então tem muitas com culturas ali. Eu acho que ainda a música é muito forte, tá? Independente se aqui a gente fala mais rap, trap, o funk, propriamente Sim. dito, que é muito forte, mas também sertanejo. Nosso país fala muito, a gente Sim. fala muito sobre sertanejo, né? Então eu acredito que a música sempre influenciou muito a forma de vestir, tanto que, enfim, a gente tem estereótipos de, sei lá, ir pra balada, ir pra um barzinho, a gente tem aquele... Se você falar um ano, você pensa num estereótipo de vestir, sabe? Sim. Então, eu acho que é ali que a gente começa a trazer as coisas Sim. da rua pro jeito de vestir, né? A gente entrou numa era meio country agora, né? Eu senti. Super! Cara, muito! Aqui em Curitiba, tipo assim, as baladas começando a tocar sertanejo. O público começando... Eu acho que desde sempre tudo acaba e volta dentro da moda. Super. É que é muito né? cíclico, né? É Sim. muito... E sempre tem a contracorrente. Então, assim, a gente tá surfando uma onda, daqui a pouco essa onda Sim. vai morrer e a gente vai começar outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, tem outra coisa vindo também, que são as Sim. pessoas que, teoricamente, não se identificam com o que tá acontecendo no agora, né? Aham. Então, Sim. Eu vejo muito no street aqui do Brasil essa questão de camiseta de time. Eu tô vendo muito, cara. isso todo tá mundo acontecendo usando. muito. Polinho, Sim. com camiseta de time. Eu vi até tem uma marca que eu gosto muito, que a gente... Acho que é uma das nossas inspirações, que é a Take Off. Cara, ela traz umas peças, assim... Ela ressignificou a marca. Então ela começou a trazer peças novas, assim. E eu vejo muito agora vindo, assim. E eu acho muito legal as marcas estarem percebendo isso e mudando. Porque eu tava vendo muito em fast fashion. Eu tava vendo eles trazendo essa pegada. Tem uma marca que eu gosto muito, que eu não sei se ela é considerada fast fashion. Acho que não. A Cotton. Cotton On, sabe? E eu ela, gosto... ela é. Ela é, menos né? agressiva porque ela, se eu não me engano, ela é da Austrália. Sim, é. Ela não tem tanta força ainda no nosso mercado, Aham, né? mas como lá a ela é. Renner. Lá ela é. É. Então, eu gosto muito dela. É pra gente ver como esse olhar, ele muda, né? Dependendo da marca. Mas, eu acho muito legal isso, trazer esse aesthetic do Brasil, assim. Eu acho muito massa. Eu queria te perguntar, por curiosidade, voltando um pouquinho, falando sobre hype brasileiro, porque isso teve muita polêmica. A Balenciaga é uma marca que, de vez em quando, ela resolve lançar algumas peças tanto quanto bem criticadas. Por exemplo, teve um tênis lá, não sei se você chegou a ver, mas assim, pra quem não viu, ele era todo rasgado e sujo, bem arte sujo mesmo usado. E eu
pesquisei sobre isso, logo que saiu a polêmica, e eu vi que o maior consumo dele foi dentro do Brasil. E você acha que se enquadra muito em hype ou você acha que existe um pouco de lado colecionador nisso também em relação às marcas de luxo? Eu acho que tem a ver muito com o lado colecionador, porque foi uma coisa absurda, digamos assim, né? Mas tem esse drop, né? Essa coleção do Demna para Balenciaga foi muito criticada, mas ao mesmo tempo foi uma crítica feita por ele. Porque, assim, um rico, super rico, nunca vai usar uma peça para chegar naquele estado. Então, como que ele tem o cool de uma peça destonada e tudo mais? Tem que ser feito novo. E chega até a ser ridículo, né? Sim, tipo, com certeza. poxa vida, É, né? A mas pessoa compra o negócio destruído, enfim, pra usar. Mas é muito desse comportamento do rico que ele não consegue ter uma peça daquela, logo ele tem que fazer uma peça daquela. Foi meio... O Demna vem sempre com essa sátira, essa crítica através das suas coleções, né? Eu ia te falar até isso. É muito louco, porque eu acho que 80% das pessoas não sabem, por exemplo, que é uma crítica a algo, tipo assim. E é muito louco, porque assim, a gente tem esse costume de não pesquisar pelas coisas. E aí a gente começa a não entender, assim. Porque você falou ali, eu nem tinha pensado, eu nem tinha lembrado, assim. Muito massa. Mas eu não sabia dessa informação, que tinha sido comprado por Sim. bastante brasileiro. Não sabia. É muito louco pensar, né? Assim, bastante não, mas assim, o índice de procura e compra foi grande aqui. Mas eu acho que tem a ver muito com esse luxo aspiracional. Tipo, Sim. eu tenho aquela coleção que foi exato. super falada. A aprovação que vem Eu não sei disso. se usa, né? Mas a gente até quando sai, ela prova alguma roupa, eu provo alguma roupa, eu falo, não, tem que ter muito culhão pra fazer isso aqui. Então tem algumas peças de roupa que realmente você tem que ter um estilo só seu mesmo, que você não vai olhar ninguém na rua. Você e tem fala, que bancar. Exato, Sim. você tem que Se você sustentar. banca, tá tudo bem. Entrando nisso até, eu vejo muita crítica no TikTok das pessoas que, por exemplo, assim, a Malu Borges, por exemplo, ai, ela usa diversos estilos. Tipo assim, não tem como falar que aquela mulher tem um estilo só. Tipo, não tem. Ela tem peito. Ela tem muito peito. Então, uma coisa que eu tô tentando, assim, começar a sair desse meu habitual e começar a usar uns looks um pouco diferentes, assim, e ousar um pouquinho, porque eu acho que, cara, se a gente não colocar nossa essência nas coisas, não tem como. E eu acho que hoje em dia a gente tá se prendendo muito à questão de clean girl e não sei o quê. E não Uma sei o quê. receitinha de bolo. Cara, e a galera tá começando a ficar, tipo assim, todo mundo igual. E, tipo, pra mim isso é uma crítica muito forte que a gente, tipo, tem que fazer. Porque a galera tá ficando muito igual e cada vez menos perdendo essa personalidade. Então, não tem como a gente culpar somente as fast fashions, por exemplo, por trazer isso. Então, acho que a galera realmente tá perdendo a essência. E talvez a gente tá com muito conteúdo na mão. Então, cada vez mais isso, eu acho que a rede social tá sendo um problema muito grande também. Muito, porque você se espelha ali, né? Porque, assim, o papel da Malu Borges, até mesmo o papel das passarelas, das grandes maisons, nunca é usar o literal do que tá sendo apresentado, sabe? A Malu Borges, teoricamente, é um produto, né? Sim. Ela é uma fórmula ali pra vender certos atributos, então ela tem que ser espetacular, ela tem que ser performance, mas é ali, e é esse o papel que é legal que você comentou. Você pega 5% daquilo e transforma em você. E aí que é o papel de, tipo, de você olhar um desfile de passarela que você fala, credo, que absurdo, jamais vou usar. Mas você pegou uma dica de styling ali, o jeito de dobrar a manga, o jeito de usar a calça, enfim. Então, eu acho que você ter esse olhar Sim. e traduzir isso no teu estilo pessoal é muito legal. Mas isso é muito autoconhecimento. Sim, exato. Eu tinha muito problema com isso. E daí eu comecei, por exemplo, você viu que eu fui na C&A e eu coloquei aquele shorts, o Jorts, né, no caso, que é muito criticado, inclusive. Mas eu sempre, cara, eu sempre tive vontade de usar. E eu ficava, como que eu vou usar e tal. E daí eu comecei a pegar esses truques de styling, assim, tipo, cara, eu quero muito, por exemplo, meu TCC vai ser sobre isso. Então, como que eu vou trazer isso pro TCC de uma forma mais formal? Então, pegar esses truques, eu acho, tipo assim, fundamental. É muito legal, fica muito bacana. Adoro um shorts com uma camisa de alfaiataria. Cara, eu achei... Já deixa um... Nossa, uma tchutchuquinha. E eu acho que é inegável que são coisas que chamam a atenção. E talvez muita gente olhe com um olhar de crítica, mas pense, nossa, eu provaria isso, sabe? Sim. E eu acho que o medo de expor isso e querer tentar mudar é presente em muita gente. As pessoas não testam as coisas, ficam com medo Exato. de testar. Sim. Mas se vestir é brincar, né? É tipo, brincar. é experimentar, enfim, é bem... E eu acho uma crítica disso, da gente, ao mesmo tempo que a gente tá evoluindo e perdendo esse medo das pessoas de julgamento pra algumas
algumas coisas a gente não vai perder. Tipo assim, a gente tá, porque tá ficando cada vez mais diversificado, o Brasil, o mundo, lá, perdendo mais. Cara, só que ao mesmo tempo, você mesmo não se tira disso, porque é uma coisa que eu aprendi. Tipo, cara, a opinião dos outros, se a gente estivesse ligando, a gente não ia fazer um podcast, a gente não ia sair, a gente não ia começar a postar, e hoje em dia, cara, mudou muito. Então, acho que a gente tem que começar a sair do nosso habitual ali, do dia a dia. Sair dessa zona de conforto, acho que né? o nicho que você também se insere, né, tanto na sua vida pessoal, quanto até na própria internet, dependendo do que você acompanha, você cria essa insegurança dentro de você. Claro, com certeza. Então, acho que até nisso de você socializar mais e buscar outros conteúdos além do que você está acostumado, ajuda muito nesse processo de você se autoexpressar também. Porque a comparação, ela existe muito, né? E Sim. se você consome só um tipo de conteúdo, você tá sempre dentro de uma bolha. Então, é importante você consumir conteúdos até, tipo, sei lá, política, finanças. Sai da bolha e você vai ver como o mundo é muito doido. Funciona diferente. Eu comecei a consumir conteúdo diferente no TikTok. Tô tentando mudar meu algoritmo, porque esse algoritmo, ele é bem tendencioso também. Sim. Cara, porque, querendo ou não, a gente fica no celular 24 horas por dia, mas a gente vê só... Nossa, nada que a gente consegue absorver, então... As mesmas coisas. E daí a gente começa a cair num conteúdo que é muito legal, que é esse conteúdo, por exemplo, no YouTube ali aqueles caras, e cair nesse conteúdo, só que, querendo ou não, é um conteúdo que não atrai nada pra você. Não. Só que assim, eu amo eles e nem por isso eu vou deixar de consumir, mas é algo que eu acho que a gente tem que cuidar muito ao consumir todo dia, diariamente. Eu até tô mudando, assim, pesquisei umas girls lá pra gente... Pra trocar um pouco, né? E tem muita gente que faz conteúdo legal, assim, de realmente ensinamento pra você olhar. A gente parou muito de ler também, acho que isso é uma coisa que... Sim. Isso é uma crítica até a mim, porque eu não leio E nada, são criadores pequenos, né, se você parar pra ver. Sim. Porque não é uma coisa que a pessoa busca. Então, por exemplo, quem faz dancinha no TikTok tem mais seguidor do que quem vai estar te passando uma informação relevante pra você. Infelizmente, é por conta porque da a informação busca. relevante você precisa ter cabeça pra consumir, Sim, né? exato. Tempo pra consumir. E A aí- dancinha é só E eu acho que derreter o cérebro. E acho que é muita humildade também de você falar, não, eu preciso realmente melhorar nisso, porque eu acho que, cara, é uma coisa que tá acontecendo o tempo todo e que é uma coisa que eu tento mudar diariamente, que é isso. A gente tem uma síndrome de... A gente já sabe de tudo, a gente já entende de tudo, porque a gente tá com o celular na mão e, cara, não é assim. Não. Não é? Eu acho que o mal também agora é o chat GPT, né? Nossa. As pessoas acho que estão as Culpada. pessoas estão cada vez mais não querendo buscar informação. Por exemplo, eu tava ontem, pra quem não sabe, o meu curso mesmo é odontologia, então eu tava ontem no SUS. E a dentista que trabalha lá, ela falou que na época de faculdade dela, então pra ela poder pesquisar alguma coisa, ela ia lá na biblioteca. Pra ela ter acesso à internet, ela tinha que marcar uma hora lá na biblioteca, enfim. E Lan o house, quanto né? as pessoas se mexiam mais, né? Hoje é muito fácil eu pegar aqui no celular, o que aconteceu tal ano, ou o que é tal coisa, Saiu sabe? até um depoimento do fundador do ChatGPT falando que eu não acredito que as pessoas levam a sério, tipo, o que a plataforma fala. Tipo, vai pesquisar se Cara, ver se é verdade, sim. porque o ChatGPT é alimentado por informações que estão na internet. Exato, ele não vai pesquisar o que é realmente E acho que verificado, o não. pior de você buscar informação desse jeito é que você ainda pede um resumo. Tipo, resumo em 3 palavras, por favor. Cara, eu sinto que o podcast ele veio muito também pra isso, porque eu consumo muito, por exemplo, no meu momento de academia, quando eu tô ali fazendo Eu esteira. adoro. Cara, eu acho que é muito legal a gente olhar pra esse olhar, porque, por exemplo, a gente tá fazendo aqui, a gente vai divulgar no YouTube, mas também vai divulgar no Spotify. E fica muito bom a gente escutar coisas rápidas, assim, Sim. quando a gente tava fazendo esses momentos. Eu sinto que ele veio pra dar esse feeling mais intelectual pra gente, talvez. Super. Eu acho que é muito importante a gente estar olhando pra isso. Mas falando da IA, assim, de um jeito legal, acho que tem muito a agregar também dentro Com certeza. da moda, assim, com como já certeza. agrega muito, né? É muito legal. Eu uso até pra me vestir, assim. Às vezes eu tô sem ideia, eu jogo, tipo, o que eu tô imaginando, o evento que eu tenho pra Ó, ir, gente, lá, lá, diquinhas lá. aí. E, enfim, ele me dá algumas ideias e tudo mais, e depois a gente faz o quê? Joga no Pinterest, né? Porque o Pinterest, ele é perfeito. Ele salva vidas. É Aham. muito legal mesmo. Bom, acho que foi isso, Rafa. Pra gente finalizar, se você quiser se divulgar, falar sobre você. Acho que você não Ai. falou sobre o seu trabalho, pode divulgar aí suas redes sociais.
Enfim, como eu comentei com vocês, trabalho com design de marcas, trabalho com construção, branding, né? Então eu tenho um estúdio que se chama PH e 2Ls, que, enfim, o nome do estúdio veio muito do meu nome, né? Do jeito que eu me apresento, é Rafaela com PH e 2Ls. Então, é eu, mas não é eu. Quem sabe, sabe. E é isso, basicamente. Gosto muito de trazer esse olhar, eu acho que, enfim, da moda pro meu trabalho, né? Então, trazer essa comunicação, comportamento. Então, tudo isso que a gente conversou hoje reflete como a gente consome. Sim. Então, independente se na moda, enfim, até a forma que a gente se alimenta, que a gente, enfim, compra coisas, né? Então, tudo isso é muito pautado no que está acontecendo hoje, né? Então, enfim, tento trazer sempre tudo isso muito desse zeitgeist do tempo para as marcas que eu trabalho. Sim. Então, obrigada, Rafa, por estar aqui com a gente. Foi muito legal. Acho que você trouxe várias coisas legais pra gente trazer, o seu conhecimento, enfim. E pautas muito importantes pra gente abordar. Então é isso. Muito obrigada pelo podcast. Espero que você tenha gostado do seu primeiro podcast. Foi bem legal. Obrigada. E pra quem tá ouvindo, não esquece de seguir a Wave nas redes sociais, compartilhar o vídeo com quem também faz parte do movimento. Até mais! Tchau, gente!